Olá pessoal, vamos continuar então a aula anterior. Vamos falar agora sobre momento angular, né, e a conservação desse momento angular. Então, lembrando aí das aulas passadas, como vimos lá anteriormente na aula anterior, né, as variações angulares de um corpo rígido, girando em torno aí de um eixo Z, tem sempre correspondentes lineares, né? Nós vimos lá que o torque corresponde à força, né? A aceleração angular alfa corresponde aí à aceleração linear e o momento de inércia está relacionado para a massa, né? Então vamos definir agora mais uma grandeza angular que nos será extremamente útil para resolver vários problemas aqui, que é o momento angular, né? Então ampliaremos a definição de torque. A gente já definiu lá torque como sendo R vetor força, né? Para aplicar aí em uma partícula que se move em uma trajetória qualquer em relação a um ponto fixo, em vez de um eixo, né? Como a gente tinha definido lá atrás. Então tem um ponto fixo aqui e uma partícula girando em torno desse ponto fixo, não de um eixo aqui. O torque aqui vai ser quem? Vai ser R, ou seja, a distância da partícula até o ponto de referência, né? Vezes o vetor, né? A força aplicada nessa partícula aí, né? Então o torque é a força que age sobre essa partícula em relação ao ponto O e é definido por esta equação que nós já definimos lá atrás, né? R vetor F. Então, a definição de momento angular, vamos chamar nesse momento agora o momento angular de Lzinho, né? L minúsculo, de uma partícula com momento P em relação ao eixo O, que é isso aqui, né? Ou seja, o momento dessa partícula aqui com o momento P, que está varrendo a esse plano XY aqui, vai ser igual a esse L aqui, que é R vetor P, ou seja, R vetor P. Então, R vetor P, ou seja, R vetor momento linear, é igual ao momento angular, ou seja, R vetor a esse momento linear aqui me dá exatamente o momento angular. Note aqui que a partícula não precisa estar girando em torno deste ponto O para que tenha momento em relação a este ponto aqui, né? Então não há essa necessidade de ela estar girando em torno disso, ela pode estar simplesmente varrendo esse plano aqui, né? Então definindo em relação ao tempo, ou seja, derivando essa equação aqui em relação ao tempo, nós temos que dl dt é igual a d de r vetor p dt, né? Então fazer aqui uma derivada de um produto vetorial, né? Aqui aplica as regras lá de cálculo que você já sabe, né? A regra do produto vetorial. Nós temos lá aqui derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Lembra disso, né? Então fica dr dt vetor p mais r vetor dp dt, né? Esse primeiro termo aqui vai ser zero, né? Porque dr dt é velocidade e a velocidade aqui p é mv, então ficaria v vetor v que dá zero, né? Lembra lá dos produtos vetoriais das primeiras aulas que nós falamos sobre isso. Então, esse primeiro termo aqui dá zero. Esse segundo termo aqui, esse dp dt, é a força resultante, né? A força total aplicada na partícula. Então, a força resultante é dp dt. Então, dl dt vai ficar R vetor força resultante. Mas nós vimos aqui atrás, ó, vamos voltar aqui atrás, nós vimos que R vetor força é torque. Então, dl dt vai ser o torque resultante, certo? Então, a derivada do momento angular com o tempo me dá exatamente o torque, né? Então,
Como para qualquer massa pontiforme em movimento, então tórico resultante é igual a dl dt, né? Ou seja, ó, L, né, momento angular, é igual a quem? A R vetor P, né? Ou seja, o movimento da partícula exatamente nesse sentido aqui, né? Então, a derivada disso aqui, ou seja, a variação disso aqui com o tempo, me dá exatamente o torque, né? Então, podemos imediatamente dizer que se eu tenho um torque igual a zero, eu tenho, então, um momento constante, né? Então, o meu momento angular se conserva se o torque é zero, né? Então, R e P aqui, né, mantém-se um plano perpendicular a L, né? Se ele mantém um plano perpendicular a L, então significa que o meu torque é zero. Então, durante o movimento, quando o torque aí for nulo, ou seja, de acordo com o que for variando aqui, ó, for varrendo aqui essa distância R e o P, ele manter num plano perpendicular ao momento angular, então eu vou ter sempre um torque igual a zero, consequentemente eu vou ter um momento angular constante, né, conservado. Então, olha só esse exemplo aqui. Calcular o momento e o torque do pinguim em relação ao ponto Q. Ou seja, o pinguim está caindo aqui, né? Ele está caindo em queda livre aqui, ó. Então a força que está atuando sobre ele é a força peso, mg, né? Então ele está caindo aqui. Imagina se ele tivesse preso aqui. Imagina ele varrendo esse plano aqui em relação a esse ponto aqui, né? Que vai gerar um momento saindo aqui do plano aqui, né? Dessa folha, que é o momento angular. Então, o momento angular é L igual a R vetor P, né? R vetor P. Então, aí nós temos então que calcular R, a distância aqui do pinguim até o ponto, é o R, e o P, o momento dele, né? Do movimento dele, ou seja, o momento é mv, né? Então eu tenho lá que o momento, né, em relação ao tempo aqui, que é P de t é igual a mv de t, né? A velocidade variando com o tempo. Aqui, então, isso aqui vai me dar mgt. Lembrando lá que em queda livre, aqui a minha velocidade vai ser gt, né? Lembra lá da cinemática lá que a gente estudou lá nas primeiras aulas, né? Assim, eu tenho então, substituindo isso aqui na equação do momento aqui, eu tenho que o momento em relação ao tempo vai ser igual a R, né? Quem é R? Essa distância aqui, né? Então, d mgt, né? mgt. Ou seja, então esse L, esse produto aqui vai ser dmgt, né? Ou seja, essa distância, a massa vezes a massa do pinguim, vezes a aceleração da gravidade, vezes o tempo, né? Então isso é o momento angular, né? Se eu quero saber agora o torque, eu derivo isso aqui em relação ao tempo. Então, derivando isso aqui em relação ao tempo, derivado disso aqui vai ser dmg. Então, o torque é dmg, certo? Então, eu tenho o momento, tenho o torque aqui, né? Verifique que este torque, né, é calculado quando leva-se em consideração a força, só a força peso, né? Calculando direto aqui do torque, né? Estou levando em consideração apenas essa força peso aqui, ou seja, o pinguim em queda livre, ok? Bem simples, né? Bem tranquilo, ou seja, eu preciso fazer essas relações aqui e achar o momento e achar D de acordo com o que o problema está me dando. Tá, então vamos lá. Então o momento angular da partícula da figura, ó, dentro dessa figura aqui ao lado, é um vetor perpendicular ao plano do movimento e seu módulo vale exatamente L igual a R perpendicular ou R perpendicular vezes P. Olha só a figura. Eu tenho aqui, né? Esse é o sentido aqui do movimento, né? Nesse ponto aqui. Então ele está a uma distância R
né? Aqui está o momento P em relação aqui ao momento nessa direção, ele está aqui com um ângulo φ qualquer, né? Então eu vou ter, fazendo a propagação desse momento aqui nos eixos, eu vou ter um momento perpendicular e um momento paralelo aqui ao movimento, né? Da mesma forma, o meu R, eu vou ter um R, ó, perpendicular, né? Quando eu faço esse movimento, vai ter sempre um R perpendicular, e eu vou ter um R paralelo a esse movimento, que é essa distância aqui, né? Observa que o R paralelo com o vetor paralelo, eu não vou ter momento, né? Isso vai zerar, né? Vai ser igual a zero. Se eu fizer a operação vetorial, isso vai ser zero, né? E aí eu vou ter momento apenas aqui quando eu tenho o meu momento perpendicular, ou quando eu estou atuando aqui, quando eu estou relacionando o R perpendicular, né? Então o meu momento angular vai ser R vezes momento perpendicular, ou R perpendicular vezes o momento, né? Então se a força sobre essa partícula é nula, né, ela segue uma trajetória retilínea. E o torque novamente vai ser igual a zero. E aí eu tenho o momento igual a R perpendicular vezes P, que é uma constante, né? Isso vai se conservar. Então ele mantém uma trajetória linear aqui. Se eu tenho a situação de uma força central, ou seja, uma força central é um tipo daquela força radial, né? Força centrípeta, olha só. Então eu tenho aqui o momento angular se conservando, mesmo presente nas forças não nulas, que seria aquela força radial ou centrípeta, né? Que é aquelas forças centrais que nós chamamos de forças centrais aqui, né? Então observa só, o objeto está girando aqui, né? Esse ponto está girando aqui em relação a esse ponto aqui, e nós estudamos lá atrás que quando eu tenho um movimento circular, eu vou ter sempre uma força, né, devido à aceleração centrípeta nesta direção, né, que nós chamamos de força radial. Então essa força radial é igual a F de R na direção R aqui. Então neste caso, dl dt é igual ao meu torque, que é igual a R vetor essa força radial, né? Só que aí eu vou ter R vetor R, isso vai dar zero, né? Por causa de o ângulo deles entre eles ser igual a zero. Então, o torque é igual a zero, novamente o meu momento se conserva, né? O meu momento se conserva. Há um exemplo aqui, dados R, rão, né? Aqui, e V, ou seja, V é a velocidade, pede-se a velocidade final em função do raio R', né? E o trabalho dessa força. Seja, observa que está girando aqui, tem uma bolinha amarrada a um barra-bande aqui que está girando, e você está puxando aqui, ou seja, está diminuindo o tamanho desse errão aqui, né? Então esse errão vai diminuindo aqui até zerar, né? Então ele quer saber, quando eu estou nessa situação, depois de um certo tempo, esse meu errão vai ser um R', eu quero saber qual que é a velocidade que ele vai estar quando este meu errão for R', né? Então, vamos lá. Primeiro, então, como a força é central, observa, a força tá puxando para cá, né? O momento angular em relação ao O se conserva, que a gente acabou de ver, né? Então, fica lá. Momento inicial é igual ao momento final, né? Então, momento inicial mi vezes R é igual a mv vezes R', né? Então, velocidade final vai ser igual a quem? R, velocidade inicial, sobre R', né? A massa se conserva, vai embora, né? Então, fica pela conservação do momento, ou seja, L inicial é igual a L final. E L inicial é mv vezes R, e
mv final vezes r', né? Então eu consigo achar a velocidade final aqui, muito simples, né? Mesma situação que a gente fazia lá do momento linear, né? Então, para achar o trabalho agora, é a mesma situação, ou seja, o que é o trabalho? É a integral da força dr, né? De um R inicial até um R final, que é exatamente igual à variação da energia cinética. A gente já viu isso, né? Então, eu tenho lá que a velocidade final é RV inicial, né? A velocidade inicial sobre R, então vai ficar no lugar dessa velocidade final, eu vou colocar esse valor que eu acabei de achar na letra A, né? Então vai ficar aqui, ficaria então meio de m vezes r, velocidade inicial sobre r1, isso tudo ao quadrado, menos meio de mv inicial ao quadrado, né? Fazendo uma álgebrazinha aqui, separando o que dá para separar, então vai ficar meio de mv inicial ao quadrado, que multiplica r1 sobre r ao quadrado menos 1, né? Então isso aqui seria o trabalho dessa força, né? Ok? Outro exemplo aqui são as leis das áreas, né? Lá dada pelas leis de Kepler, né? Então diz lá que a força gravitacional entre dois corpos, por exemplo, o Sol e a Terra, é dada por F de R, que é uma força central novamente, é igual a G m mão vezes m dividido por r quadrado na direção radial, né? Isso aqui, ou seja, como a força gravitacional também é central, o momento angular da Terra se conserva, né? O Sol estático, centro de atração gravitacional para a Terra, né? Ou seja, se vai se conservar. Então, tórico igual a zero. Então, L constante. Então, o movimento se dá num plano normal ao momento angular, né? As leis das áreas, então, diz para mim o seguinte, que a área do triângulo colorido, que é esse daqui, né? Que é dado por dA igual a meio de R vetor dr, onde dA é a metade da área do paralelograma, né? Então eu tenho que dA, derivando isso aqui, eu tenho que dA dt igual a meio de 2mr vetor m dr dt, né? Aplicando a derivada nisso daqui. E isso aqui me dá exatamente o que? L sobre 2m, né? Ou seja, porque isso daqui tudo, ó, daqui para esse pedaço aqui, ó, R vetor m dr dt, onde dr e dt é a velocidade, isso é o L, né? Isso é L, momento angular, lembra? Então isso dA dt vai ser L sobre 2m, ou seja, vai ser momento angular sobre duas vezes a massa, né? Ou seja, o módulo da derivada da área pelo tempo, isso vai ser igual a L sobre 2m, que é uma constante. Né? Isso é a segunda lei de Kepler, né? Quando a gente estuda lá em gravitação. Né? Então, ok. Então, só mais um exemplo aqui. Existe algum movimento com trajetória circular e o momento angular não constante? Sim ou não? Sim, né? Mais para frente a gente vai ver que tipo de exemplo é esse, tá? Então, nós vimos isso para uma partícula. Agora vamos ver o momento angular de um sistema de partículas. Então, em vez de uma partícula, nós vamos ter N partículas, né? Então, partícula 1, 2, 3, até N partículas. Então, qual seria o momento angular? O momento angular, vou chamar agora de L maiúsculo, Lão, né? É igual à soma do momento angular de cada uma das partículas, né? Ou seja, é a soma de Li, onde Li é quem? R vetor P, né? R vetor P. Então ficaria Lão é igual à soma de R vetor PI, né? Que é igual a
MI, RI, vetor VI, né? Lembrando que P, momento linear, é MV, né? Então eu tenho exatamente elão exatamente dado por isso daqui, um sistema de partículas, né? Aí lembrando que a posição do centro de massa, né, que nós vimos isso lá em sistema de partículas, lá nas aulas anteriores, que R, essa distância R aqui do centro de massa, pode ser descrita como sendo soma de MI dividido pela soma de MI, ou seja, MI é a massa total do sistema, né? Então assim podemos escrever isso aqui desta forma aqui, ou seja, a soma de MI R' é igual a zero, né? É igual a zero, que vai ser igual a MIVI, onde MIVI é P, né? Que é igual à soma dos momentos lineares, que é igual a zero, né? Mas como nós sabemos que RI é igual a RI' mais R'ão, né? Nós vimos isso lá na aula anterior, segue que VI é igual a VI' mais V do centro de massa, né? Onde esse Vzão aqui é a velocidade do centro de massa. Então, nós temos a relação de RI e VI, né? RI e VI pode ser escrito como sendo RI' mais R'ão, né? A distância do centro de massa, mais VI, ou VI, que é a velocidade inicial, é igual a VI' mais a velocidade do centro de massa, né? Então, substituindo isso na equação do momento, eu tenho que o momento então vai ser o somatório de MI RI' mais R'ão, vetor VI' mais Vzão, né? Que Vzão, velocidade do centro de massa, e R'ão, distância do centro de massa, né? Isso vai ser igual a, fazendo a separação aqui, isso vai ser igual a MI vetor VI' mais R vetor a soma de MI VI' mais soma de MI RI' vetor V mais a soma de MI R'ão vetor Vzão, né? Então, MI isso dá zero, né? Nós vimos ali atrás. Essa soma MI RI' vetor V, isso também, né? Isso aqui também dá zero, né? E essa soma da massa MI, isso dá a massa total, né? Então, o que sobrou? Sobrou aqui esse termo, onde esse termo aqui é quem? Esse termo é o momento angular de uma partícula, né? Devido a um ponto qualquer. E esse aqui é o momento aqui devido a um ponto relacionado ao centro de massa, né? Ou seja, então vai ficar o quê? O momento L', né? Mais R vetor P, ou seja, o momento angular total, que é esse elão aqui, de um sistema de partícula, é a soma do momento angular relacionado ao centro de massa com o momento angular do centro de massa, né? Note que o momento linear inteiro de um sistema de partículas se anula, né? O momento linear inteiro se anula. Então, o momento total angular vai ser o momento angular em relação ao centro de massa mais o momento angular do centro de massa, tá? Então, aplicando aí as leis fundamentais da dinâmica das rotações, eu vou ter o quê?
que a variação do momento angular total de um sistema de partículas, ou seja, esse momento aqui variando com o tempo, ou seja, derivando isso em relação ao tempo, eu vou ter o que? dl dt é igual à soma de RI vetor PI dt, né? Abrindo essa derivada aqui, eu vou ter que dr deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda, né? Então eu vou ter isso aqui, onde esse primeiro termo aqui vai zerar pelo devido fato de dr dt é velocidade, P é mv, então ficaria mv vetor v, isso é zero, operações vetoriais que nós já vimos lá atrás. Então sobrou esse termo aqui que é dp dt, que é força total, né? Então ficaria que dl dt é igual a soma de ri vetor dp dt, que é a soma de ri vetor R vetor força total, né? Onde, pela segunda lei de Newton, lá nós já vimos que dp dt é a força total, né? É a força total do sistema aqui, representando a força total aplicada nessa partícula aí, né? Mas como aqui a soma de RI vetor velocidade é igual a força total, essa força Fi total é a força interna mais a força externa, então eu posso dizer que isso daqui vai ser igual à soma de RI vetor Fi externo mais a soma das forças internas do sistema, né? Onde aqui podemos trocar esse IJ, né? IJ e reescrever isso aqui dessa forma aqui, ó, só. É a soma total RI vetor FI é igual à soma total, né, de RI vetor velocidade interna mais meio, né, meio da soma de I diferente de J vezes a soma de I diferente de J de RI vetor FJ mais RJ vetor JI, né? Posso separar dessa forma aqui. Aí lembrando das leis de Newton, da terceira lei de Newton, onde FJ, né, FJI é exatamente igual a menos FIJ, ou seja, é um par de ação e reação, né? Atuando aqui na mesma linha, tá vendo aqui a figura? FJI é igual a menos FIJ. Né? Então, o que a gente pode tirar daqui e concluir então que essas somas aqui, quando nós somamos todas as forças, nós vamos ter pares de forças e módulo exatamente igual, né? Que na hora de somá-las, elas vão se anular, né? Então esse termo aqui todo vai para zero, né? E esse primeiro termo aqui, né, da força externa, isso é igual ao tórax, né? Ou seja, essa soma aqui, RI vetor força externa, isso é igual ao torque. Ou seja, como produto vetorial da soma, né, essa soma que se anula, então eu posso dizer que dl dt, mais uma vez, a gente já viu isso para uma partícula, então para um sistema de partículas mas vai dar exatamente a mesma coisa, ou seja, dl dt é exatamente ao torque externo, né? É igual ao torque externo, ou seja, a variação do momento angular com o tempo me dá exatamente o torque, né? Seja para uma partícula, seja para um sistema de partículas, né? Então, como vimos lá, agora vamos determinar a energia cinética de um sistema de partículas, né? Nós vimos lá atrás, na aula anterior, que um sistema dessa forma aqui, né? Aqui é um centro de massa, né? A distância desse centro de massa estou chamando de R, e aqui esse ponto aqui, onde é o ponto de dm aqui que eu estou girando aqui, né? Então eu vou ter que RI
é igual a RI' mais R'ão, né? A gente já viu isso lá atrás. E a gente viu que a soma MIRI' isso é igual a zero, ou seja, a soma é MVI' é igual à soma de PI', que é igual a zero, né? Onde VI é igual a VI' mais o Vzão, que é o V do centro de massa, né? E que a energia cinética é igual à soma de meio de MI VI ao quadrado, né? Então, aplicando isso, eu vou ter que a energia cinética, então, de um sistema de partícula é igual a meio, a soma de meio MI VI' mais V do centro de massa, escalar a VI' mais V do centro de massa, né? Abrindo essa conta aqui, eu vou ter, fazendo a álgebra aqui, esse produto vetorial, vou ter que isso vai dar a soma de meio de MVI' ao quadrado, mais V escalar a soma de MVI' mais a soma de meio MIVzão ao quadrado, né? Esse termo aqui dá zero, que a gente já tinha definido isso lá atrás, aqui, ó, tinha definido isso zero. Então, sobrou o quê? Que a energia é a soma de meio de MVI' ao quadrado mais meio de MV do centro de massa ao quadrado, né? Ou seja, a energia cinética de um sistema de partícula é a soma da energia cinética do sistema em relação ao centro de massa mais a energia cinética do centro de massa, né? Então, agora vamos à rotação em torno de um eixo fixo, né? Ou seja, então agora eu tenho um eixo fixo, né? Eixo Z, e eu vou girar em torno desse eixo fixo aqui, girar um ponto aqui em torno desse eixo fixo Z aqui. Então, vamos agora estudar o movimento de rotação de um corpo rígido, né, em torno desse eixo fixo aqui, que a gente já viu isso lá atrás, como é que a gente procede também. Então, ou seja, como podemos decompor o vetor posição de qualquer ponto do corpo rígido como sendo RI, né? Ou seja, RI é quem? É o ρI mais ZI, vetorial, né? Aí temos então que LI para uma partícula é quem? RI vetor PI, né? RI vetor PI. Só que quem é RI? ρI, ZI, né? Então, substituindo aqui, eu vou ter ρI vetor PI mais ZI vetor PI, né? Onde esse produto aqui, ρ PI, né? ρ vetor PI, isso vai me dar um movimento paralelo ao eixo Z. Enquanto esse movimento aqui Z e PI vai me dar um movimento perpendicular ao eixo, né? Ao eixo de rotação aqui, né? Então eu vou ter que LZ na direção Z vai ser igual a ρI vetor PI, né? Que vai ser esse termo paralelo aqui. Então, derivando isso em função do tempo, que isso aqui vai zerar, né? Derivando isso aqui em função do tempo, eu tenho que dl I dt na direção Z é igual a dt de ρI PI, que isso vai ser igual, a gente já viu lá atrás, né? Abrindo isso aqui, a gente já viu isso lá atrás, isso vai ser igual ao torque na direção Z, ou seja, como torque definido em relação ao eixo de rotação. Ou seja, mais uma vez, tanto para uma partícula, quanto para um sistema de partícula, quanto para um corpo rígido, a derivada do momento em relação ao tempo vai me dar o torque. Né? Então, como PI é igual a MVI, e aí eu tenho que MI, onde V é ômega vetor R, né, que no caso aqui é o ρ, então vai ficar MI ômega vetor ρ. Temos então, substituindo na equação anterior, tem que momento angular, né, na direção Z vai ser que é ρI vetor PI é igual a quem?
MI ρ I ao quadrado ômega na direção Z, né? Ou, consertando isso aqui, vai ficar que L, momento angular no eixo Z, vai ser igual a MI ρ I ao quadrado ômega, né? Exatamente esse valor aqui. Ou seja, o momento total, ou seja, do corpo rígido total, isso aqui para uma partícula do corpo rígido total, vai ser a soma dos vários momentos, né, de cada uma das partículas que compõem o meu corpo rígido. Então vai ficar L em Z vai ser igual a soma de L, né, que é os vários momentos angulares, que é de cada partícula que compõe o meu corpo rígido, né? Então isso vai ser igual a soma de MI ρ I ao quadrado ômega, né? Ou seja, mais uma vez, quem que é a soma de MI ρ I ao quadrado? Ou seja, M vezes R ao quadrado. Isso é o momento de inércia, né? Momento de inércia. Ou seja, então L vai ser igual a quem? Momento de inércia vezes velocidade angular, né? Observou? Observa a analogia entre momento angular de um corpo rígido, momento de inércia, vezes velocidade angular. Momento linear, velocidade, massa, vezes velocidade linear. Ok? Então, aí temos também que o tórico é dl dt, né? Então, o tórico vai ser a soma dos vários torques, né? Dos vários torques de cada partícula aqui, né? Que vai ser igual a soma dessa derivada aqui dl e dt, né? Que vai ser exatamente igual a quem? D da soma de L e Z dt vai ser isso aqui é igual a dl, né? dlão dt, né? Só que dlão é quem? L é quem? I ômega, né? Momento de inércia vezes ômega. Substituindo aqui, então vai ficar o I é constante, sai da derivada, então vai ficar I d ômega dt, né? Só que d ômega dt é quem? Aceleração angular. Então o tórico vai ser dado por quem? Momento de inércia vezes a aceleração angular, né? Observou? Observou? Percebeu a passagem interessante que nós temos aqui? Então, eu tenho uma nova definição para o tórico, né? Que é momento de inércia vezes a minha aceleração angular. Da mesma forma, o momento angular, eu também tenho a nova definição em relação ao momento de inércia, né? Esse momento de inércia vezes velocidade angular, né? Você já observou a importância do momento de inércia da aula anterior, né? A gente aprendeu a calcular o momento de inércia da aula anterior, ou seja, o momento de inércia a gente calcula várias situações que aparecem aqui em problemas desse tipo aqui, né, de rotação, ok? Então, onde nós estávamos mesmo? Aqui, né? Então, mais pela lei fundamental da dinâmica das rotações, nós temos lá que dl dt é igual a soma de r vetor força externa, né? Que é igual a torque, né? Ou seja, o torque em Z é igual ao torque externo total, que é igual a dl dt, que é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, né? Ok? Então aqui só uma relação, as relações que a gente viu nas aulas anteriores e nessa já, ó, fazendo analogia aqui, rotação em torno de um eixo fixo e movimento de translação. Energia cinética, eu tenho lá meio de I ômega ao quadrado, né? Em rotação. Translação, meio de mv quadrado. Equilíbrio, o tórico igual a zero, né? Para rotação. Para translação, a força é igual a zero. Soma das forças é igual a zero. A segunda lei de Newton, para rotação, a soma do tórico total é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. A força total, lá na translação, é igual a massa de aceleração, segunda lei de Newton, né?
Segunda lei de Newton aqui novamente, para o torque, a soma do torque externo é igual à derivada do momento angular pelo tempo. Na translação, a soma das forças é igual à derivada do momento linear pelo tempo. O momento na rotação, momento angular é igual a momento de inércia vezes velocidade angular. Translação, que a gente chama de P igual a mv, né? Massa vezes velocidade. A conservação, na rotação, momento angular inicial é igual ao momento angular final. Na translação, mesma coisa. Momento linear inicial é igual ao momento linear final. E a potência, na rotação, a potência é torque vezes velocidade angular. Na translação, potência é igual a força vezes velocidade. Ok, pessoal, aqui então nós aprendemos algumas situações interessantes. Observa que tudo que a gente viu para translação, elas embutem aqui na rotação. Que vai mudar são as variáveis aí que nós estamos trabalhando, né? Ok, então boa aula, bons estudos aí para vocês. Esse assunto começa a misturar muita coisa, então precisa que vocês dediquem um pouquinho mais de estudo, né? Mas bom estudo e até a próxima aula.